Socorro, Bruno! Alguém salva ele! O grito desesperado ecoou por todo o condomínio residencial Alameda. A chuva caía forte naquela tarde de segunda-feira, transformando as ruas em rios perigosos. O vento balançava as árvores e o barulho da tempestade se misturava com os gritos. Bruno, por favor, alguém faça alguma coisa. Era Dona Celeste, a síndica do condomínio de luxo. Ela apontava para o bueiro que tinha virado uma armadilha mortal. A tampa de ferro foi arrancada pela força da água, deixando um buraco perigoso bem no meio da calçada. O menino tinha só 6 anos. Bruno Soares, filho do empresário Ricardo Soares, que morava na cobertura do Bloco A. A criança voltava da escola quando aconteceu. Em segundos, o pé dele escorregou na calçada molhada. E ele caiu direto dentro do bueiro. A correnteza estava violenta. A água suja carregava folhas, galhos e agora uma criança indefesa. Bruno batia os bracinhos tentando se manter na superfície, mas era puxado cada vez mais para longe. Chama os bombeiros rápido. Meu Deus, ele vai morrer. Cadê o pai dele? Os moradores ricos se juntaram em volta do bueiro. Pessoas bem vestidas, acostumadas a resolver tudo com dinheiro. Mas naquele momento, toda a riqueza do mundo não servia para nada. Eles só ficavam ali gritando e se desesperando, enquanto uma criança lutava pela vida na frente deles. A água continuava subindo rápido. A chuva não dava trégua, e o bueiro ficava mais perigoso a cada minuto. Bruno já estava quase sumindo, sendo arrastado pela força terrível da água. Alguém tem que descer aí! Eu não sei nadar direito. É perigoso demais. Os segundos passavam e ninguém fazia nada. O medo tomou conta de todo mundo. Quem ia arriscar a vida para salvar uma criança? E se a pessoa também morresse? E se não desse conta? Bruno gritava cada vez mais fraco. As forças dele estavam acabando. A água gelada entrava na boca e no nariz. O desespero nos olhos pequenos era de partir o coração. A situação estava ficando crítica. A cada segundo, as chances de salvar o menino diminuíam. A água subia sem parar e logo seria impossível encontrá-lo naquela escuridão. Foi aí que uma jovem morena apareceu correndo. Usava uniforme azul de funcionária e carregava um balde de produtos de limpeza que deixou cair assim que viu o que estava acontecendo. Sofia Mendes tinha 23 anos. Era pequena e magra, mas tinha uma coragem que impressionava. Trabalhava como faxineira no condomínio há 2 anos e conhecia Bruno desde pequeno. Sempre que o encontrava pelos corredores, ele acenava e sorria para ela. Saiam da frente! Gritou Sofia, empurrando o pessoal que cercava o bueiro. Não, menina, é muito arriscado. Você vai morrer aí dentro. Mas Sofia não ouviu os protestos. Tirou os sapatos e mergulhou no bueiro sem pensar 2 vezes. A água gelada bateu no corpo dela como um soco. A correnteza era mais forte do que imaginava, mas ela conseguiu se equilibrar. Bruno! Bruno! Tô aqui! Ela gritava enquanto nadava contra a água. O líquido sujo entrava nos olhos e na boca. O gosto era horrível, mas ela não parou. Bruno estava agarrado num cano uns 8 metros à frente, numa parte onde o bueiro fazia uma curva. Tia Sofia, me ajuda! Era a voz fraca de Bruno. Ele se segurava como podia, tentando manter a cabeça fora da água. Segura firme, já tô chegando. Sofia usou toda a força que tinha. As roupas molhadas pesavam e atrapalhavam, mas ela não desistiu. Quando chegou até Bruno, o menino estava quase desmaiando de tanto medo. Vem cá, me dá a mão, segura no meu pescoço. Bruno se agarrou em Sofia como se ela fosse a única coisa que podia salvá-lo. E era mesmo. Sem ela, com certeza teria se afogado naquelas águas sujas e perigosas. Voltar foi ainda mais difícil. Sofia tinha que nadar contra a correnteza levando Bruno, que tremia de frio e medo. Várias vezes achou que não ia conseguir,
mas algo dentro dela a fazia continuar lutando. Quando chegaram perto da saída, os moradores bateram palmas. Algumas pessoas desceram para ajudar a puxar os dois para fora. Sofia saiu primeiro, depois pegou o Bruno no colo. O menino estava encharcado, sujo e tremendo, mas vivo. Sofia também estava toda molhada, com os cabelos grudados no rosto e o uniforme coberto de lama, mas os olhos dela brilhavam de alívio. Pronto, Bruno. Agora você está seguro. Ela abraçou o menino e verificou se ele estava respirando direito e se não estava machucado. Bruno abriu os olhos devagar e a primeira coisa que fez foi sorrir para Sofia. Obrigado, tia Sofia. Você me salvou. Nesse momento, um carro preto freou na frente do condomínio. Um homem alto e elegante saiu correndo. Era Ricardo Soares, de 34 anos, pai de Bruno. Ele vinha voltando de uma reunião quando recebeu a ligação desesperada da síndica. Bruno, meu filho. Ricardo chegou perto, o rosto pálido de desespero. Aconteceu um acidente, Dr. Ricardo, mas está tudo bem agora, disse Dona Celeste. Essa moça salvou seu filho. Ricardo olhou para Sofia pela primeira vez. Viu uma jovem simples, humilde, ainda pingando água do bueiro, mas segurando seu filho com um carinho que parecia de mãe. Como é seu nome? Perguntou Ricardo, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Sofia, senhor. Sofia Mendes. Trabalho aqui no condomínio. Você salvou meu filho! Ricardo mal conseguia falar. Não cabia na cabeça dele que uma funcionária humilde tinha arriscado a própria vida pelo menino, enquanto dezenas de pessoas ricas só assistiam. A sirene da ambulância começou a ecoar pela rua. Bruno ainda estava meio zonzo nos braços de Sofia, e todos sabiam que ele precisava ir para o hospital. No hospital, Bruno foi levado direto para o pronto-socorro. Sofia tentou ir embora, mas Ricardo segurou o braço dela gentilmente. Por favor, fica. Ele pode precisar de você. Doutor Ricardo, eu tô toda suja. Hospital não é lugar para mim. Claro que é. Você salvou meu filho. Isso te dá direito de estar em qualquer lugar. Sofia ficou, esperou junto com Ricardo no corredor frio do hospital. Ainda estava com a roupa molhada, mas não se importava. A preocupação dela era toda para o Bruno. Depois de 1 hora, o médico saiu. Dr. Otávio Campos, um homem de meia idade, com cara de quem já tinha visto muita coisa. O menino está bem. Levou um susto grande, mas não engoliu muita água. Vai ficar em observação algumas horas e depois pode ir para casa. Graças a Deus, suspirou Ricardo. Mas tem outra coisa que preciso falar com vocês, continuou o doutor. Bruno perdeu a mãe recentemente, né? Perdeu faz 1 ano. Acidente de carro, respondeu Ricardo, claramente incomodado. Então ele ainda está lidando com essa perda. Uma criança de 6 anos que perde a mãe cedo desenvolve alguns traumas. O acidente de hoje pode ter mexido com essas memórias. Ele vai precisar de bastante apoio emocional nas próximas semanas. Nesse momento, uma enfermeira apareceu. O menino acordou e está perguntando pela tia Sofia. Ricardo e Sofia se olharam. Era a primeira vez que Bruno pedia por ela especificamente. Pode ver ele, disse Ricardo. Por favor. Sofia entrou no quarto devagar. Bruno estava na cama, pálido, mas acordado. Quando viu ela, o rostinho se iluminou. Tia Sofia, você ficou aqui? Claro, Bruno. Não ia te deixar sozinho. O menino esticou os bracinhos. Sofia se aproximou e Bruno deu um abraço apertado nela, com medo de que ela fosse embora. Sonhei que estava afundando de novo. Você veio me buscar? Foi só pesadelo. Agora você está seguro. Ricardo observava da porta. Tinha algo muito natural no jeito que Sofia tratava Bruno. Ela não forçava carinho, nem falava como se ele fosse bebê. Tratava ele com respeito, mas com muito carinho. Tia Sofia, você fica comigo até eu dormir? Fico sim, querido. Sofia sentou na cadeira e começou a contar sobre um peixinho corajoso que ajudava outros peixinhos no mar.
Bruno escutava com atenção, os olhinhos pesando de sono. Logo ele estava dormindo. Sofia se levantou com cuidado para não acordá-lo, mas Ricardo a chamou no corredor. Muito obrigado por tudo que você fez hoje. Não sei como agradecer. Não precisa, Dr. Ricardo. Qualquer pessoa faria isso. Não é verdade. Tinha mais de 20 pessoas na calçada e só você teve coragem de entrar naquele bueiro. Sofia baixou os olhos, sem graça com o elogio. É que eu gosto muito do Bruno. Ele é um menino especial. É mesmo. E depois que a mãe dele morreu, ele ficou muito quieto, fechado. Hoje foi a primeira vez em meses que vi ele sorrir de verdade. Uma voz grave interrompeu a conversa. Ricardo, cadê meu neto? Era Sérgio Soares, homem de 62 anos, imponente, de terno impecável mesmo naquela emergência. O cabelo grisalho estava perfeito e ele observava tudo com olhos calculistas. Pai, que bom que veio. Bruno está bem, foi só um susto. Sérgio analisou a cena. Viu o filho conversando de perto com uma funcionária molhada e suja no corredor de um hospital público. Não gostou nada do que viu. E quem é esta moça? Perguntou, olhando Sofia de cima a baixo. Essa é Sofia, pai. Foi ela que salvou o Bruno. Sérgio estudou Sofia com frieza. Viu uma jovem simples, de roupas baratas, obviamente pobre. Definitivamente não era o tipo de pessoa que queria perto da família. Entendo, disse só isso, mas o tom deixou claro que não aprovou. Sofia sentiu a hostilidade na hora e ficou desconfortável. Aquele homem olhava para ela como se fosse uma intrusa perigosa. Bom, já que o Sr. Sérgio chegou, vou indo. Preciso trocar de roupa e descansar. Claro, Sofia. Obrigado de novo, disse Ricardo, sincero. Quando Sofia se afastou pelo corredor, Sérgio murmurou bem baixinho. Vamos ter que ficar de olho nisso. 2 dias depois, Bruno teve alta do hospital. Sérgio sugeriu que fossem para a mansão da família, onde ele poderia cuidar melhor do neto. Ricardo aceitou, achando que seria bom o Bruno ficar rodeado de família. A mansão dos Soares ficava no bairro mais chique da cidade. Era enorme, com jardins gigantes e vista linda. Sérgio morava lá sozinho desde que ficara viúvo, 5 anos atrás. Logo que chegaram, Bruno perguntou. Pai, a tia Sofia vai vir aqui? Ela trabalha no condomínio, filho. Aqui é longe do trabalho dela. Mas eu quero ver ela. Ela falou que ia contar mais histórias. Sérgio prestou atenção na conversa. Estava claro que aquela funcionária tinha criado um laço com Bruno. Isso não era nada bom. Sérgio já tinha tomado uma decisão. Na manhã seguinte, ligou para uma agência de babás que atendia famílias ricas. Preciso de alguém experiente que saiba lidar com crianças de família tradicional. É urgente. À tarde, ele foi pessoalmente ao condomínio procurar Sofia. A encontrou limpando o saguão. Com licença, senhorita. Sofia se virou e reconheceu o homem na hora. Era o pai de Ricardo que a olhou mal no hospital. Oi, senhor Sérgio. Gostaria de conversar sobre o que aconteceu. Claro. O Bruno está bem? Está. E é sobre isso que quero falar. Sérgio arrumou a gravata, falando sério. A gente agradece muito o que você fez. Foi corajoso. Mas agora que passou, acho que é hora das coisas voltarem ao normal. Normal como? Olha, você tem seu trabalho aqui, suas coisas. Meu neto tem a vida dele, escola, atividades. São coisas bem diferentes, né? Sofia entendeu na hora. O homem estava dizendo que ela não era bem-vinda na vida da família. Só queria saber se ele está bem, Sr. Sérgio. Não quero incomodar. Tenho certeza que não quer. Mas criança se apega fácil, cria umas fantasias. Bruno passou por um trauma e pode confundir as coisas. É melhor manter distância até ele superar tudo. Sérgio falava educado, mas firme. Não tinha dúvida sobre o que queria. Tá bom, senhor. Ótimo. Então a gente se entende. Sérgio começou a sair, mas voltou. Ah, mais uma coisa. Seria bom isso ficar entre a gente.
Não precisa comentar com meu filho. Ele tem muito trabalho e não precisa se preocupar com essas coisas. Sofia sentiu como se tivesse levado um tapa. Essas coisas. Era assim que ele via o carinho dela por Bruno. Tá bem, Sr. Sérgio. Perfeito. Tenha um bom dia. Sérgio saiu satisfeito. Tinha deixado claro para a funcionária qual era o lugar dela. Agora era só esperar que ela fosse esperta o suficiente para se manter longe da família. Sofia ficou parada alguns minutos, sentindo uma tristeza profunda. Ela gostava mesmo de Bruno. Via nele um menino que precisava de carinho de mãe. Mas talvez Sérgio tivesse razão. Talvez ela estivesse se metendo onde não devia. Naquela tarde, Ricardo passou no condomínio para pegar uns documentos que tinha esquecido. Procurou por Sofia e a encontrou no estacionamento guardando o material de limpeza. Sofia, que bom te ver. Como você tá? Bem, Dr. Ricardo. E o Bruno? Bem também. Aliás, ele não para de falar de você. Quer saber quando vai te ver de novo? Sofia hesitou. As palavras de Sérgio ecoavam na cabeça. Que bom que ele tá bem. É um menino muito especial. É mesmo. Você tem jeito com criança. Tem irmãos pequenos? Tenho um sobrinho de 4 anos. Às vezes cuido dele quando minha irmã trabalha de noite. Ricardo notou que Sofia estava diferente, mais distante, menos à vontade que no hospital. Tá tudo certo? Você tá meio estranha? Tá sim. Tá tudo bem. É que talvez seja melhor o Bruno não se acostumar muito comigo. Criança se apega fácil e depois sofre quando as pessoas saem de perto. Quem disse que você vai sair de perto? Sofia olhou nos olhos de Ricardo e viu que ele falava sério. Realmente não entendia o que o pai tinha feito. Ninguém, Dr. Ricardo. É só que a gente vive em mundos bem diferentes. Sérgio estava observando a conversa de longe, escondido atrás de um pilar. Viu o filho falando com aquela funcionária de um jeito íntimo demais pro gosto dele. Se aproximou com cara fechada. Ricardo, pensei que você já tinha ido embora. Pai, o que o senhor faz aqui? Vim ver se você não esqueceu mais nada. Sérgio olhou direto para Sofia. A senhorita deve ter serviço para fazer, né? Tenho sim, senhor. Com licença, Dr. Ricardo. Sofia saiu rápido, deixando pai e filho sozinhos. Sérgio estudou o rosto do filho e não gostou do que viu. Tinha alguma coisa no jeito que Ricardo olhava para aquela mulher. Ricardo se virou para o pai, confuso. O senhor falou com ela hoje? Por que pergunta? Ela estava estranha, distante. Não era a mesma pessoa que conversou comigo no hospital. Sérgio deu de ombros, fingindo que não sabia de nada. Talvez tenha percebido que exagerou. Às vezes a gente faz tempestade em copo d'água. Exagerou, pai? Ela salvou a vida do Bruno. E a gente agradeceu. Mas agora é hora de tocar a vida. Ricardo ficou olhando para o pai com um olhar que Sérgio não conseguiu decifrar. Tinha uma desconfiança ali que nunca existiu antes. Enquanto eles conversavam, Sofia guardou o material e foi embora. Sentia-se triste e confusa. Uma parte dela queria ignorar Sérgio e continuar carinhosa com Bruno. Mas outra parte sabia que ele tinha razão sobre uma coisa. Eles eram de mundos diferentes. Sérgio observou Sofia saindo e pensou: isso precisa parar antes que vire problema sério. 5 dias se passaram desde a conversa no estacionamento. Bruno estava de volta ao apartamento com o pai, mas continuava diferente, mais quieto, mais carente. À noite tinha pesadelos e acordava gritando por Tia Sofia. Na quinta-feira de manhã, Ricardo trabalhava no escritório quando ouviu Bruno chorando no quarto. Correu para ver o que era. Que foi, filho? Tive aquele sonho ruim de novo, pai. Tava afundando e a tia Sofia não chegava para me salvar. Ricardo sentou na cama e abraçou o menino. Bruno estava suado e tremendo de medo. Foi só pesadelo, Bruno. Você tá seguro aqui comigo? Pai, por que a tia Sofia não vem me ver? Ela não gosta mais de mim?
A pergunta doeu no coração de Ricardo. E como explicar para uma criança de 6 anos as complicações do preconceito? Claro que ela gosta de você. É que ela tem muito trabalho. Então por que quando eu vejo ela no elevador, ela fica triste e quase não fala comigo? Ricardo ficou surpreso. Não sabia que Bruno tinha encontrado Sofia. Quando você viu ela? Ontem, quando fomos na casa da tia Celeste, ela estava limpando o corredor e quando eu acenei, ela só acenou rapidinho e foi embora correndo. Isso confirmou a suspeita de Ricardo. Sofia estava evitando Bruno de propósito. Mas por quê? No hospital, a ligação entre os dois era tão natural? Naquela tarde, Ricardo decidiu procurar Sofia. A encontrou no playground varrendo folhas. Sofia, a gente pode conversar? Ela se assustou ao ouvir a voz dele. Olhou em volta nervosa, como se estivesse fazendo algo errado. Claro, Dr. Ricardo. Aconteceu alguma coisa? É sobre o Bruno. Ele tá tendo pesadelos e pergunta por você o tempo todo. Ontem ele disse que você foi fria com ele. Quero entender o que houve. Sofia baixou os olhos. Não sabia como explicar sem contar a conversa com Sérgio. Não houve nada, Dr. Ricardo. É que talvez seja melhor mesmo manter distância. Como eu falei, criança se apega e depois sofre. Sofia, olha para mim. Ela ergueu os olhos, sem querer. Você salvou a vida do meu filho. Isso criou um laço entre vocês que não pode ser ignorado. Bruno perdeu a mãe há 1 ano e desde então não se abriu para nenhuma mulher. Você é a primeira pessoa que conseguiu fazer ele sorrir de verdade. Dr. Ricardo, me deixa terminar. Eu vejo como você olha para ele, como cuida dele. É algo natural, de verdade. Não entendo por que se afastar agora. Sofia sentiu os olhos ficarem úmidos. A sinceridade de Ricardo estava quebrando todas as barreiras que ela tentou construir. É que eu não quero causar problema para vocês. A gente vive em mundos muito diferentes e talvez seja melhor assim. Quem disse que vivemos em mundos diferentes? Quem colocou essa ideia na sua cabeça? Antes que Sofia pudesse responder, Bruno apareceu correndo. Tinha escapado da nova babá que Sérgio contratara. Tia Sofia, pai, eu sabia que vocês estavam aqui juntos. Bruno correu direto para os braços de Sofia. Ela lhe resistiu e o abraçou forte. Sentia como se estivesse reencontrando uma parte de si mesma. Oi, querido. Como você tá? Melhor agora que te vi. Por que você não vem mais me contar história? Ricardo observou os dois e entendeu na hora que Sofia não estava se afastando porque queria. Alguém tinha pressionado ela para fazer isso. Bruno, que tal a tia Sofia ir lá em casa hoje para te contar uma história? Sério, pai? Ela pode? Sofia olhou para Ricardo, meio desesperada. Doutor Ricardo, eu não posso, tenho que trabalhar. E que horas você sai? 5 da tarde. Então às 6 está lá em casa. Não é pedido, Sofia. É um agradecimento que você merece. Mas sem mas. Bruno precisa de você. E você precisa entender que faz parte da vida dele agora, querendo ou não. Uma mulher alta e magra se aproximou. Era a dona Elvira, a babá que Sérgio contratara na véspera. Senhora de 50 anos com cara azeda e jeito chato. Bruno Soares, você não pode sair correndo assim. Quase morri do coração te procurando. Desculpa, dona Elvira. Eu vi o pai e a tia Sofia. E quem é essa tia Sofia? A mulher olhou para Sofia com desprezo. Mais uma funcionária querendo se aproveitar da situação. Como é que é? Ricardo se irritou com o tom da babá. Tô só fazendo o meu trabalho, Dr. Ricardo. Seu pai me falou para manter o menino longe de certas influências. A frase foi como uma bomba. Ricardo entendeu na hora quem estava por trás do afastamento de Sofia. Dona Elvira, a senhora tá demitida. O quê? Ouviu certo. Pega suas coisas e vai embora. Não preciso de alguém que trata gente boa como se fosse bandido. A babá ficou de queixo caído, mas não teve coragem de discutir. Saiu resmungando, falando que ia contar tudo pro Sérgio.
Ricardo se virou para Sofia, que estava pálida depois de ver aquela cena. Agora entendo tudo. Meu pai conversou com você, né? Sofia não respondeu, mas o silêncio já era a resposta. Sofia, olha para mim. Meu pai não manda na minha vida, nem na vida do meu filho. Se eu quero que você faça parte da nossa rotina, você vai fazer. E acabou. Bruno bateu palma, feliz da vida. Eba! A tia Sofia vai contar história para mim de novo! Ricardo sorriu para o filho, mas quando olhou para Sofia, viu lágrimas nos olhos dela. Por que você está chorando? Porque ninguém nunca me defendeu assim antes. Nesse momento, Ricardo sentiu algo diferente no peito. Uma emoção que não sentia há muito tempo. Sofia não era só a mulher que salvou seu filho. Era uma pessoa especial, corajosa, direita, e estava sendo maltratada pela própria família dele. Então, tá decidido. Hoje às 6 vai lá em casa contar história pro Bruno. E todos os dias que ele precisar de você. E seu pai? Deixa meu pai comigo. Enquanto os três conversavam, Sérgio observava tudo de uma janela do apartamento. Tinha ido visitar o neto e chegou bem na hora de ver a demissão da babá e a conversa íntima entre Ricardo e aquela funcionária. Os olhos dele se fecharam de raiva. A situação estava saindo de controle rápido demais. Era hora de tomar medidas mais pesadas. Sérgio pegou o celular e ligou. Alô, preciso que você publique uma matéria sobre oportunistas que se fingem de heróis para se infiltrarem em família rica. Pago bem por um trabalho convincente. A guerra tinha começado para valer. Naquela mesma tarde, Sérgio esperou Ricardo e Bruno saírem para o parque e desceu até o condomínio. Sabia exatamente onde encontrar Sofia. No estacionamento, guardando os materiais de trabalho perto da área de serviço. Com licença, Sofia! A voz fria de Sérgio ecoou pelo estacionamento. Sofia se virou e sentiu um frio na barriga ao ver o homem parado perto dela. Oi, senhor Sérgio. Parece que tivemos um pequeno mal-entendido hoje. Sérgio se aproximou, mas manteve uma distância segura. Havia outros funcionários por perto, mas nenhum prestava atenção. Mal-entendido? Você não entendeu direito nossa conversa do outro dia. Achei que tinha sido claro sobre manter distância do meu neto. Seu filho me pediu para contar história para o Bruno. Só obedeci. Sérgio sorriu, gelado. Meu filho é um homem sensível que perdeu a esposa recentemente. Às vezes toma decisões pela emoção, não pela cabeça. Cabe aos mais experientes orientar ele. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Sérgio deu um passo mais perto. Você precisa entender uma coisa bem simples. Você não faz parte desta família. Nunca fez e nunca vai fazer. Sofia sentiu o coração acelerar. Tinha uma ameaça naquelas palavras. Eu só quero ajudar o Bruno. Não tenho interesse nenhum. Claro que tem. Sérgio riu, sem humor. Mulheres da sua situação sempre têm. Vocês veem um homem rico, viúvo, com filho carente e acham que acharam a sorte grande. Isso não é verdade. Não? Então por que não manteve distância, como combinamos? Por que apareceu quando meu filho estava por perto? Porque o Bruno estava precisando de mim. Ele está tendo pesadelos. E ele vai superar como toda criança supera, sem sua interferência. Sérgio olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Vou falar bem claro com você. Bem claro mesmo. Minha família tem nome, tradição, posição social. Não vou deixar uma funcionária qualquer destruir tudo o que construímos. Eu não quero destruir nada. Quer sim. Talvez nem saiba, mas quer. Sérgio ajustou a gravata, devagar. Gente da sua classe sempre quer subir na vida às custas dos outros. É da natureza. O senhor está sendo injusto comigo. Injusto? Sérgio riu, sem graça. Sabe o que é injusto? É alguém se aproveitar da gratidão de uma família para tentar entrar onde não pertence. Sofia sentiu lágrimas de raiva nos olhos. Nunca tinha sido humilhada daquele jeito.
Eu salvei a vida do seu neto. Pus minha vida em risco por ele. E nós agradecemos. Mas gratidão tem limite. Sérgio se virou para sair, mas parou. Seria uma pena se você perdesse este emprego, né? Trabalho tá tão difícil hoje. A ameaça era clara. Sofia entendeu perfeitamente. O senhor tá me ameaçando? Eu? Sérgio fingiu surpresa. Claro que não. Tô só conversando sobre a realidade da vida. Empregos aparecem e desaparecem. Gente aparece e desaparece. É assim que o mundo funciona. Ele começou a se afastar, mas voltou. Ah, mais uma coisa. Seria muito chato se eu soubesse que você contou essa conversa pro meu filho. Homem apaixonado toma decisões erradas, e eu não queria que Ricardo fizesse besteira por sua causa. Apaixonado? Sofia ficou confusa. Você não percebeu? Sérgio sorriu, maldoso. Meu filho está se envolvendo com você. É óbvio para qualquer pessoa experiente. E isso é um problema muito sério. Sérgio saiu, deixando Sofia sozinha e em choque. Ela se encostou na parede, sentindo as pernas fracas. Por que aquele homem a odiava tanto? Por que não podia aceitar que ela só queria o bem ao Bruno? E aquilo que ele disse sobre Ricardo estar apaixonado. Seria verdade? Sofia passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Tinha duas opções: obedecer Sérgio e se afastar de Bruno para sempre, ou enfrentar as consequências e continuar lutando pelo direito de cuidar da criança que salvou. Sérgio subiu para o apartamento de Ricardo. O filho ainda nem tinha voltado do parque com Bruno, mas ele queria deixar um recado bem claro. Pegou uma folha de papel da empresa e escreveu: Ricardo, precisamos conversar com urgência sobre decisões que podem afetar o futuro da nossa família e dos nossos negócios. Algumas situações precisam da experiência de quem já viveu mais. Seu pai, Sérgio. Deixou o bilhete bem visível na mesa da sala. Do elevador, Sérgio ligou para o mesmo contato de antes. A matéria tem que sair amanhã de manhã. Título: Faxineira se aproveita de acidente para se infiltrar em família rica. Usa fonte anônima, mas faz parecer verdade. A guerra contra Sofia Mendes tinha começado, e Sérgio Soares não pretendia perder. Quando Ricardo chegou em casa com o Bruno, 1 hora depois, encontrou o bilhete do pai. Leu uma vez, depois outra, tentando entender o tom ameaçador. Bruno, animado para a visita de Sofia, perguntou: Pai, a tia Sofia já chegou? Ainda né, filho, mas ela vem. Ricardo olhou de novo para o bilhete do pai e tomou uma decisão. Era a hora de ter uma conversa muito séria com Sérgio Soares. Uma conversa que ia definir de uma vez por todas quem mandava na vida dele e do filho. Às 6 em ponto, Sofia tocou a campainha. Tinha passado 2 horas pensando se devia ir ou não, mas decidiu que nem podia decepcionar Bruno. Quando Ricardo abriu a porta, viu que ela estava pálida e com olhos vermelhos. Tá tudo bem? Tá sim. Cadê o Bruno? Ele tá no quarto escolhendo que história quer ouvir. Sofia entrou, mas Ricardo segurou o braço dela de leve. Tenho certeza que não tá tudo bem. Você tá meio abatida. Sofia olhou nos olhos de Ricardo e, por um momento, pensou em contar tudo, mas as palavras de Sérgio ecoaram na cabeça. Seria muito chato se eu soubesse que você contou essa conversa pro meu filho. Tô bem, Dr. Ricardo. Só cansada do trabalho. Mas uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ricardo viu e soube com absoluta certeza que alguém tinha machucado aquela mulher extraordinária. E tinha uma suspeita muito forte de quem tinha sido. 2 semanas se passaram desde a primeira visita de Sofia ao apartamento de Ricardo. Bruno estava bem melhor, mais alegre, e tinha parado de ter pesadelos. Mas Sérgio não estava nada satisfeito com essa mudança. Na manhã de segunda-feira, ele fez uma ligação estratégica. Beatriz, é o Sérgio Soares. Como vai? Do outro lado da linha,
estava Dona Beatriz, síndica suplente do condomínio e uma das maiores fofoqueiras da região. Oi, doutor Sérgio, tudo bem por aí? Olha, Beatriz, estou preocupado com uma situação delicada e pensei em conversar com você, que é uma pessoa sensata. Pode falar, doutor. O que aconteceu? É sobre aquela funcionária que salvou meu neto, Sofia. Não sei se você conhece. Claro que conheço. Menina corajosa, né? É, o problema é que ela tem aparecido muito na nossa casa ultimamente. Meu filho é um homem bom demais, sabe como é? Às vezes a gratidão pode ser mal interpretada por certas pessoas. Sérgio sabia exatamente como plantar a semente da dúvida. Como assim mal interpretada? Ah, Beatriz, você é experiente, conhece a vida. Quando uma pessoa simples vê uma oportunidade de melhorar de situação, às vezes perde a noção, entende? Nossa, você acha que ela está se aproveitando? Não quero julgar ninguém, mas é estranho, né? Uma funcionária que de repente fica muito próxima de uma família logo depois de um acidente que deixou todo mundo sensibilizado. Sérgio fez uma pausa calculada. E o pior é que meu filho não percebe. Homem que perdeu a esposa fica meio vulnerável para essas coisas. Imagino mesmo. Que situação complicada. Por isso resolvi falar com você. Você sempre foi uma pessoa de confiança. Se você notar alguma coisa estranha, pode me avisar? Claro, Dr. Sérgio. Pode deixar que vou ficar de olho. Sérgio desligou, satisfeito. Sabia que em poucas horas Beatriz contaria para pelo menos 10 pessoas, cada uma contando para outras tantas. E estava certo. Durante o almoço, Sofia percebeu mudanças sutis. Algumas pessoas que sempre cumprimentavam com simpatia, agora apenas acenavam educadamente. No elevador, conversas paravam quando ela entrava. À tarde, quando limpava o hall, ouviu 2 moradores comentando baixinho. Soube da história da faxineira que está se aproximando do viúvo do 1502? Ouvi dizer que ela está sempre lá no apartamento cuidando do menino. Sei, né? Depois que o pai morre, sempre aparece alguém querendo se aproveitar da situação. Sofia fingiu que me escutou, mas sentiu algo apertar no peito. As palavras de Sérgio voltaram à mente. Gente da sua classe sempre quer subir na vida às custas dos outros. Naquela tarde, quando Ricardo chegou do trabalho, encontrou Sofia organizando a correspondência com uma cara triste. Oi, Sofia. Tudo certo? Você parece meio chateada. Oi, Dr. Ricardo. Tá tudo normal. Tem certeza? Você tá diferente. Sofia trocou o número do telefone dele com o dela alguns dias antes, quando ele pediu para entrar em contato caso o Bruno precisasse de alguma coisa. Agora, hesitou se devia contar sobre os comentários. É que algumas pessoas andam falando umas coisas. Que tipo de coisa? Nada demais. Só uns comentários sobre eu estar indo muito na casa do senhor. Ricardo franziu a testa. E qual é o problema de você ir lá? O Bruno fica feliz quando você está por perto. Eu sei. Mas talvez seja melhor eu diminuir as visitas por um tempo. Por quê? Para não dar motivo para as pessoas falarem. Ricardo não gostou nada dessa resposta. Suspeitou imediatamente que alguém estava pressionando Sofia. Que pessoas são essas que estão falando? Ah, não é nada específico, só uns comentários que eu ouvi por aí. Naquela noite, ao colocar Bruno para dormir, o menino fez uma pergunta que confirmou as suspeitas de Ricardo. Pai, a tia Sofia fez alguma coisa errada? Por que você está perguntando isso? Porque a dona Helena falou para dona Alice que a tia Sofia está tentando virar nossa família. Virar nossa família? Como? Não sei. Elas falaram umas palavras difíceis que eu não entendi. Ricardo sentiu a raiva começar a subir. Alguém estava espalhando boatos sobre Sofia e ele tinha uma forte suspeita de quem era. No dia seguinte, procurou o pai na mansão. Pai, preciso conversar com o senhor sobre umas fofocas que estão rolando no condomínio. Fofocas? Sérgio assumiu uma expressão preocupada.
Que tipo de fofoca? Sobre a Sofia. Estão dizendo que ela está se aproveitando da nossa gratidão, que está tentando se meter na família. Sérgio balançou a cabeça, com ar de quem estava esperando por isso. Ricardo, eu tinha medo que isso acontecesse. O senhor sabia dessas conversas? Não sabia, mas imaginava. Você é um homem rico, viúvo, com um filho carente. Quando uma mulher começa a aparecer muito na sua vida, as pessoas naturalmente vão comentar. Mas isso é injusto. Ela só está ajudando o Bruno. Claro que é injusto, mas infelizmente é assim que o mundo funciona. Sérgio suspirou. Talvez seja melhor vocês ficarem mais discretos por um tempo. Discretos? Como? Não sei. Talvez ela não precise ir tanto no apartamento, ou pelo menos não quando tem outras pessoas por perto. Pai, ela salvou a vida do Bruno. Não tem nada demais ela cuidar dele. Eu sei, filho, mas às vezes é melhor evitar comentários desnecessários. Ricardo saiu da conversa, irritado. Sentia que o pai não estava sendo totalmente sincero, mas não tinha como provar. Sérgio, por sua vez, ligou para um contato antigo. Vitor? Sérgio Soares? Tudo bem? Doutor Sérgio, quanto tempo? Como vai? Bem, obrigado. Olha, você ainda tem aquele blog sobre a sociedade da cidade? Tenho sim. Por quê? Tem uma história interessante que pode render uma boa matéria, mas precisa ser tratada com discrição. Pode falar. Sou profissional. É sobre umas situações delicadas que andam acontecendo em condomínios de luxo, pessoas se aproveitando de tragédias familiares para tentar se infiltrar em famílias ricas. Sérgio sabia que não podia ser direto demais. Interessante. Tem algum caso específico? Bem, eu preferiria que você investigasse por conta própria, mas se você conversar com alguns moradores do residencial Alameda, talvez descubra umas histórias curiosas. Entendi. E qual seria o foco da matéria? O perigo dos golpes emocionais. Pessoas que se fazem de heroínas para ganhar confiança e depois tentar se aproveitar da situação. A sugestão era sutil, mas Vitor entendeu exatamente o que Sérgio queria. 3 dias depois da conversa com Sérgio, Vitor Neves publicou uma matéria no blog Sociedade em Foco. O título era cuidadosamente elaborado. O novo golpe da elite, como oportunistas usam tragédias para se infiltrar em famílias ricas. Na quarta-feira de manhã, Sofia acordou com várias ligações da irmã Clara. Sofia, você viu aquela matéria na internet? Que matéria? No blog. Tá todo mundo aqui do bairro comentando. Tem uma história que parece muito com a sua. Clara leu alguns trechos pelo telefone. Segundo rumores que circulam em condomínios de luxo da Zona Sul, uma nova modalidade de golpe tem preocupado famílias tradicionais. O esquema funciona assim. Após uma situação de emergência envolvendo crianças, certas pessoas se aproveitam da gratidão dos pais para criar vínculos emocionais e tentar se infiltrar no círculo familiar. Fontes que preferiram não se identificar relatam casos de funcionários que, após prestarem socorro em acidentes, começaram a frequentar residências de forma suspeita, sempre usando a criança como justificativa. Sofia sentiu o estômago revirar. A matéria não citava nomes, mas qualquer pessoa do condomínio saberia de quem estava falando. Não acredito nisso, Clara. Quem foi que deu essa história pro cara? Não sei, irmã, mas a situação tá feia. Todo mundo aqui tá comentando. Sofia desligou e correu pro trabalho. No caminho, já percebeu que as pessoas a olhavam diferente. No portão do condomínio, o porteiro, que sempre a cumprimentava alegremente, apenas acenou seco. No vestiário dos funcionários, seu supervisor, Sr. Matos, a chamou para conversar. Sofia, você viu essa reportagem que está circulando na internet? Vi sim, Sr. Matos, mas eu não fiz nada do que estão falando aí. Eu acredito em você, menina. Te conheço há 2 anos. Sei que é direita. Mas a coisa tá complicada lá fora. Como assim complicada? Algumas pessoas vieram falar comigo.
Estão pedindo para eu conversar com você sobre, como posso dizer, sobre manter mais distância dos moradores. Sofia sentiu as lágrimas chegarem. Senhor Matos, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Salvei uma criança. Eu sei disso, mas sabe como é? Às vezes é melhor deixar a poeira baixar. Durante todo o dia, Sofia sentiu o peso dos olhares e comentários velados. No supermercado do condomínio, a atendente, que sempre foi simpática, agora mal olhava na cara dela. No playground, quando passou para limpar, as babás se afastaram com as crianças. À tarde, Ricardo chegou do trabalho revoltado. Tinha lido a matéria e ficou fora de si. Foi direto procurar Sérgio no apartamento, onde o encontrou lendo o jornal com Bruno. Pai, o senhor viu aquela matéria ridícula na internet? Que matéria? Sérgio fingiu surpresa. Ricardo mostrou o celular. Essa aqui, sobre golpistas que se aproveitam de tragédias. É óbvio que estão falando da Sofia. Sérgio leu alguns trechos, balançando a cabeça. Nossa, que situação desagradável. Quem será que passou essas informações? É exatamente o que eu quero saber. Ricardo olhou diretamente para o pai. Porque só alguém muito próximo da família saberia desses detalhes. Filho, você não está insinuando que eu... Tô perguntando, pai. O senhor conversou com esse jornalista? Claro que não. Como você pode achar uma coisa dessas? Então, como esse cara soube sobre as visitas dela ao apartamento? Como soube que ela frequenta nossa casa? Sérgio assumiu um tom de quem estava sendo injustiçado. Ricardo, você conversa com ela no hall, no elevador, na frente de todo mundo. Metade do condomínio sabe que vocês têm uma relação próxima. Isso não dá direito a ninguém inventar mentiras sobre ela. Mentiras? Sérgio ergueu uma sobrancelha. Que parte exatamente é mentira? Tudo. Ela não é oportunista. Não está se aproveitando de nada. Como você pode ter tanta certeza? Conhece ela há quanto tempo? Um mês? Pai, eu sei o caráter dela. É uma pessoa honesta. Sabe mesmo? Sérgio se levantou. Ricardo, você está se envolvendo emocionalmente com uma mulher que mal conhece, e isso pode ser perigoso. Não tô me envolvendo com ninguém. Não? Então por que você está tão alterado por causa de uma simples matéria sobre uma funcionária? A pergunta deixou Ricardo sem resposta. Ele realmente estava reagindo como se Sofia fosse especial na vida dele. Por quê? Porque ela não merece ser tratada assim. Ela arriscou a vida pelo Bruno. Sérgio mudou o tom, ficando mais conciliador. Está bem. Vou tentar descobrir quem espalhou essas informações. Talvez consiga pressionar o rapaz a tirar a matéria do ar. Ricardo se acalmou um pouco. Seria importante para mim, pai. Depois que Ricardo saiu, Sérgio sorriu discretamente. A estratégia estava funcionando. Naquela noite, Sofia recebeu um telefonema anônimo. Era uma voz feminina desconhecida. Você devia ter vergonha na cara e parar de se fazer de vítima. Todo mundo já sacou seu joguinho. A ligação foi interrompida abruptamente. Sofia ficou tremendo, sem entender quem poderia ter feito aquilo. 20 minutos depois, o telefone tocou novamente. Outra voz, masculina desta vez. Se você tem dignidade, some da vida dessa família. Ninguém quer ver sua cara por aí. Sofia desligou o telefone e começou a chorar. Alguém estava fazendo uma campanha organizada contra ela, mas não conseguia entender quem ou por quê. A noite foi longa e difícil. Mal conseguiu dormir, imaginando que tipo de pessoa poderia ser tão cruel. No dia seguinte, Sofia decidiu tomar uma atitude. Chegou mais cedo ao trabalho e foi procurar Ricardo assim que ele apareceu. Doutor Ricardo, posso conversar com o senhor? Claro, Sofia. Aliás, eu também queria falar com você. Foram até uma área mais reservada do condomínio. Eu queria falar primeiro, disse ela. Vi a matéria sobre mim e quero que o senhor saiba que não é verdade nada daquilo. Sofia, eu não acredito numa palavra daquela besteira. Obrigada, mas estou preocupada com a situação.
Como você está lidando com isso tudo? Sofia hesitou, mas decidiu ser honesta. Tá sendo difícil. As pessoas me olham estranho, fazem comentários. E ontem à noite recebi umas ligações anônimas. Que tipo de ligação? Pessoas me xingando, mandando eu sumir da vida da sua família. Ricardo ficou revoltado. Isso é crime. Você tem que fazer boletim de ocorrência. Não sei se adianta. As pessoas não se identificaram. Sofia, isso não pode ficar assim. Você não fez nada errado. Eu sei, mas talvez seja melhor eu me afastar mesmo por um tempo, até as coisas se acalmarem. De jeito nenhum. Por que você tem que se prejudicar por causa de gente malvada? É que tô com medo de isso afetar o Bruno. E o senhor também. Que medo é esse? Doutor Ricardo, o senhor tem uma posição, um nome a zelar. Se continuarem falando que eu tô me aproveitando da sua gratidão, isso pode prejudicar o senhor. Ele viu a preocupação genuína nos olhos dela e sentiu algo se mexer no peito. Sofia, eu quero conhecer sua família melhor. Como? Sua casa, sua vida. Quero entender quem você é de verdade. Doutor Ricardo, o senhor não precisa. Preciso sim. E não é por gentileza. É porque é importante para mim. Uma semana depois, numa tarde de sábado, Sofia levou Ricardo até sua casa no subúrbio. Era um sobrado simples de 2 quartos, mas muito limpo e bem cuidado. Mãe, esse é o Dr. Ricardo, pai do Bruno. Dona Lúcia Mendes, de 55 anos, era uma mulher pequena como a filha, mas com um sorriso caloroso que iluminava o ambiente. Muito prazer, Dr. Ricardo. A Sofia fala muito do senhor e do menino. O prazer é meu, Dona Lúcia. Sua filha é uma pessoa muito especial. Na sala estava Léo, sobrinho de Sofia, de 4 anos, montando um quebra-cabeça no chão. Quando viu a tia, correu para os braços dela. Tia Sofia, você trouxe visita? Trouxe sim, amor. Esse é o tio Ricardo. Ricardo observou a interação natural e carinhosa de Sofia com o menino. Não havia nada forçado ou calculista ali. Era amor genuíno. Dona Lúcia insistiu que Ricardo ficasse para jantar. Durante a refeição simples, mas gostosa, ele conheceu melhor a história da família. A Sofia sempre foi minha filha mais batalhadora, disse Dona Lúcia. Quando o pai dela morreu, ela tinha 17 anos e foi trabalhar para me ajudar com as contas. Mãe, não precisa contar isso. Preciso sim. Dona Lúcia olhou para Ricardo. Doutor, minha filha nunca quis nada na moleza. Sempre trabalhou direito, sempre ajudou quem precisava. Quando a irmã dela se separou e ficou sozinha com o Léo, a Sofia trouxe os dois para cá sem pensar 2 vezes. Ricardo olhou em volta da casa. Não havia luxo, mas havia amor, união, valores sólidos que muitas famílias ricas não tinham. Por isso que dói tanto ver essas pessoas falando mal dela, continuou Dona Lúcia. A Sofia quase morreu salvando seu menino, doutor. Pulou naquele bueiro sujo sem pensar no perigo. E agora estão dizendo que ela fez isso por interesse. Dona Lúcia, eu sei exatamente quem sua filha é, disse Ricardo, olhando diretamente para Sofia. E sei que ela é incapaz de qualquer maldade. Durante a conversa, Ricardo entendeu que o que sentia por Sofia ia muito além de gratidão. Era admiração, carinho, uma conexão que não sentia há muito tempo. Quando saíram da casa, já era noite. Ricardo levou Sofia de volta ao ponto de ônibus. No carro, conversaram sobre a situação. Sofia, eu vou descobrir quem está fazendo isso com você e vou fazer parar. Doutor Ricardo, talvez seja melhor deixar quieto. Pode complicar mais. Não vai complicar, vai resolver. Quando chegaram no ponto, antes dela embarcar no ônibus, Ricardo segurou a mão dela. Sofia, quero que você saiba que pode contar comigo. Sempre. Ela olhou nos olhos dele e viu algo que a emocionou e assustou ao mesmo tempo. Era um carinho profundo que ia muito além da gratidão. Obrigada, Dr. Ricardo.
por tudo que o senhor fez hoje. Quando o ônibus se afastou, Ricardo ficou parado no ponto, pensando na conversa com Dona Lúcia, na simplicidade da casa, na genuinidade da família. Estava se apaixonando por Sofia. De uma janela do condomínio, Dona Fátima observou a cena. Era uma funcionária da limpeza que trabalhava ali há 5 anos e que Sérgio havia notado passar por dificuldades financeiras ultimamente. Na semana seguinte, Sérgio a procurou. Fátima, como vai a situação da sua filha? Ah, doutor Sérgio, tá difícil. A cirurgia que ela precisa fazer é cara e o SUS está demorando muito para marcar. É uma situação complicada mesmo. Sérgio assumiu um ar compreensivo. Você já pensou em pedir um empréstimo? Já pensei, mas meu nome tá sujo no Serasa. Ninguém empresta dinheiro para mim. Sérgio fez uma pausa calculada. Talvez eu possa ajudar você de alguma forma no futuro. Você é uma funcionária dedicada, merece uma oportunidade. A semente estava plantada. Sérgio sabia que logo precisaria dessa oportunidade para executar seu plano final. Sérgio percebeu que as fofocas e a matéria não foram suficientes para afastar Sofia definitivamente. Ricardo continuava defendendo ela, e depois da visita à casa da família, parecia ainda mais convencido da honestidade dela. Era hora de usar métodos mais diretos. Na segunda-feira de manhã, Sérgio marcou uma reunião com os principais proprietários do condomínio. Chegou com uma pasta de documentos e um ar muito sério. Pessoal, obrigado por virem. Tenho uma questão delicada para discutir com vocês. Na sala estavam 5 pessoas: Dona Celeste, síndica, Dr. Américo, síndico suplente, Dona Beatriz, Sr. Lins e Dona Patrícia. O que aconteceu, Sérgio? Perguntou Dona Celeste. É sobre a funcionária Sofia Mendes. Tenho recebido algumas reclamações preocupantes. Sérgio abriu a pasta e tirou algumas folhas que havia preparado previamente. Que tipo de reclamação? Quis saber, Dr. Américo. Bem, prefiro não citar nomes, mas alguns moradores vieram me procurar porque sou um dos proprietários mais antigos. Sérgio assumiu um tom grave. Dizem que ela tem abandonado as funções para ficar conversando com moradores, causando constrangimento em algumas situações. Isso é sério, disse Dona Patrícia. Funcionário que nifoca no trabalho é problema. Exato, e tem mais. Algumas pessoas relataram que ela tem tentado se envolver em assuntos pessoais das famílias, ultrapassando os limites profissionais. Sérgio estava sendo cuidadoso, nem mentindo diretamente, mas criando uma narrativa que justificasse uma ação contra Sofia. O que vocês sugerem? Perguntou Dona Celeste. Acho que seria prudente dar umas férias para ela, um tempo para refletir sobre os limites profissionais. Sérgio fez uma pausa. Claro, sem prejudicar o salário. Não queremos parecer injustos. A sugestão soou razoável. Ninguém ali queria ser responsável por uma demissão injusta, mas também não queriam problemas no condomínio. Por quanto tempo? Perguntou o Sr. Lins. Talvez 2 semanas. Tempo suficiente para ela entender a situação e para o ambiente se normalizar. Depois de uma discussão, decidiram por unanimidade dar as férias para Sofia. 1 hora depois, Sr. Matos chamou Sofia para conversar. Sofia, os proprietários tomaram uma decisão sobre sua situação. Que decisão, Sr. Matos? Você vai ter que tirar umas férias, 2 semanas. Mas por quê? Eu não fiz nada de errado. Olha, eu também não concordo muito com isso, mas a pressão veio de cima, entende? Sr. Matos baixou a voz. Entre nós, acho que tem dedo do Dr. Sérgio nisso. Sofia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 2 semanas sem trabalhar? E meu salário? Vai receber normal. Tecnicamente são férias antecipadas. Sofia saiu da administração arrasada, mas não totalmente surpresa. Sabia que Sérgio estava por trás de tudo isso. À tarde, quando Ricardo chegou e soube da situação, foi direto confrontar o pai.
Pai, a Sofia foi afastada do trabalho hoje. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Soube do caso, sim. Parece que houve reclamações sobre o desempenho profissional dela. Que reclamações? De quem? Não conheço todos os detalhes, Ricardo, mas os proprietários acharam melhor dar um tempo para ela. Ricardo não era bobo. Conhecia os métodos do pai. O senhor influenciou essa decisão, né? Eu? Sérgio fingiu indignação. Como você pode pensar isso? Porque conheço o senhor há 34 anos e sei quando está por trás de alguma coisa. A acusação direta deixou Sérgio desconfortável, mas ele nem podia admitir. Ricardo, eu só quero o melhor para você e para o Bruno. O melhor seria deixar a Sofia em paz. A discussão foi interrompida por Bruno, que chegou da escola. Pai, cadê a tia Sofia? Não vi ela hoje. Ricardo olhou para o pai com raiva. A tia Sofia teve que se afastar do trabalho por uns dias, filho. Por quê? Ela brigou com alguém? Não, Bruno. Ela não brigou com ninguém. Então por que não pode vir aqui? A pergunta inocente da criança deixou claro para Ricardo o absurdo da situação. Sérgio percebeu que estava perdendo o terreno e decidiu jogar mais pesado. Tá bem, Ricardo. Já que você insiste tanto nesse assunto, deixa eu ser bem claro. Você precisa escolher. Escolher o quê? Entre essa mulher e o futuro da sua família. Nossa empresa, nossos negócios, tudo isso tem um valor. Se você continuar se envolvendo com uma funcionária, vou ter que repensar sua posição na firma. Era a chantagem aberta. Sérgio estava ameaçando tirar o sustento de Ricardo e Bruno. O senhor está me chantageando? Estou te dando a chance de fazer a escolha certa para o seu futuro e para o futuro do meu neto. Ricardo olhou para o pai com uma decepção profunda. Vou pensar no que o senhor disse. Pense bem, filho. Pense no que é realmente importante. Naquela noite, Ricardo ligou para Sofia. Sofia, soube do afastamento. Sinto muito por isso. Não é culpa sua, Dr. Ricardo. Meu pai está por trás disso, tenho certeza. Eu imaginei. Mas talvez seja melhor mesmo. As coisas estavam ficando complicadas para todo mundo. Não é melhor. É uma sacanagem. Dr. Ricardo, o senhor tem sua vida, sua família, seus negócios. Eu não posso ser motivo de problema entre vocês. Você não é motivo de problema. Meu pai que está criando confusão onde não existe. Mesmo assim, talvez seja a hora da gente dar um tempo. A frase foi como um soco no estômago de Ricardo. Estava perdendo Sofia por causa da mesquinhez do próprio pai. Sofia, não toma essa decisão agora, por favor. Tá bem, mas a situação não tá fácil para ninguém. Depois de desligar, Ricardo ficou pensando na ameaça do pai. Sérgio estava forçando uma escolha cruel, entre o amor que estava nascendo por Sofia e a segurança financeira da família. Era uma situação injusta e covarde. Bruno não estava entendendo por que a tia Sofia tinha sumido de novo. Nos primeiros dias perguntava constantemente ao pai. Depois, foi ficando quieto, mas Ricardo percebia que algo estava errado. Uma semana depois do afastamento de Sofia, a professora de Bruno ligou. Senhor Ricardo, é a professora Célia. Preciso falar sobre o Bruno. Aconteceu alguma coisa? Ele está muito diferente essa semana. Não brinca com os colegas, quase não come no lanche, fica isolado. Ricardo se preocupou. Em casa, Bruno também estava mais apático que o normal. Vou buscá-lo mais cedo hoje. Obrigado por avisar. Quando chegou na escola, encontrou Bruno sentado sozinho no pátio desenhando, enquanto as outras crianças brincavam. E aí, campeão, como foi o dia? Normal. A resposta veio sem ânimo, sem o menino nem olhar para o pai. Quer ir tomar sorvete? Não quero. Durante o caminho para casa, Bruno ficou calado. Ricardo tentou puxar conversa, mas o menino só respondia com sim ou não. À noite, na hora do jantar, Bruno mexeu na comida sem comer quase nada. Filho, você precisa comer.
Não tô com fome. Ricardo sentou ao lado dele na mesa. Por que você tá tão tristinho? Bruno levantou os olhinhos e Ricardo viu que estavam marejados. A tia Sofia não gosta mais de mim? A pergunta apertou o coração de Ricardo. Claro que ela gosta de você, Bruno. Muito. Então por que ela foi embora de novo? Ela não foi embora, só tá resolvendo umas coisas. Que coisas? Coisas de adulto, filho. Mas ela gosta muito de você. Na sexta-feira da semana seguinte, a situação piorou. Bruno acordou reclamando que a barriga doía e não quis ir para a escola. Não tô bem, pai. Ricardo verificou se ele tinha febre, mas a temperatura estava normal. Onde dói exatamente? Aqui na barriga e aqui no peito também. Preocupado, Ricardo levou Bruno no pediatra. Dr. Lino examinou o menino detalhadamente, mas não encontrou nada físico. Senhor Ricardo, posso conversar com o senhor em particular? Claro. No consultório, o médico foi direto. Bruno não tem nada físico, mas ele está apresentando sintomas claros de ansiedade e estresse emocional. Como assim? A dor de barriga, a falta de apetite, o isolamento social, são sinais de que algo está perturbando ele emocionalmente. Pode ser por causa de uma pessoa que se afastou da vida dele? Pode sim. Criança que perdeu a mãe cedo cria vínculos muito fortes com figuras maternas substitutas. Se essa pessoa some de repente, pode causar uma regressão no processo de luto. O que eu devo fazer? Se possível, restabelecer o contato com essa pessoa. Bruno precisa de estabilidade emocional, principalmente considerando o histórico de perda. Naquela noite, Ricardo ligou para Sofia. Sofia, preciso te contar uma coisa séria. O Bruno tá adoecendo. Adoecendo como? Sintomas de depressão e ansiedade. Não come, não brinca, fica isolado na escola. Meu Deus, meu coitadinho! O médico disse que é por causa do seu afastamento. Bruno precisa de você. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Doutor Ricardo, eu queria muito poder ajudar, mas como? Tô afastada do trabalho, não posso entrar no condomínio. Eu vou te buscar. Vou levar você pro apartamento. E seu pai? Meu pai que se dane. A saúde do meu filho é mais importante. No sábado de manhã, Ricardo foi buscar Sofia. Quando chegaram no condomínio, alguns moradores olharam com curiosidade, mas ele nem ligou. Bruno estava no quarto, deitado, mexendo sem ânimo num tablet. Quando viu Sofia na porta, o rostinho se transformou. Tia Sofia, você voltou! Ele pulou da cama e correu para os braços dela. Oi, meu amor. Que saudade de você. Por que você sumiu? Eu fiquei triste. Às vezes as pessoas precisam se afastar por um tempinho, mas isso não quer dizer que param de gostar da gente. Você ainda gosta de mim? Claro que sim. Você é muito especial para mim. Bruno se agarrou em Sofia como se tivesse medo de que ela fosse embora de novo. Você pode brincar comigo hoje? Posso sim. Durante toda a tarde, Bruno voltou a ser a criança alegre de antes. Brincou, riu, comeu direito no lanche. Era como se uma luz tivesse se acendido nele novamente. Ricardo observava e sentia uma mistura de felicidade e preocupação. Felicidade por ver o filho bem, preocupação porque sabia que aquela situação não era sustentável. No final da tarde, quando Sofia ia embora, Sérgio chegou no apartamento. Viu ela ali e explodiu. O que essa mulher está fazendo aqui? Pai, o Bruno estava doente. O médico disse que ele precisa da Sofia. Doente? Sérgio olhou para o neto, que estava visivelmente melhor. Ele está ótimo. Por que ela está aqui? Quando ela não estava, ele não comia, não brincava, não queria nem ir para a escola. Isso é manipulação emocional, não é? Manipulação, pai. É amor. Bruno ama a Sofia e precisa dela na vida dele. Sérgio viu que estava perdendo a discussão e partiu para a ameaça final. Muito bem, Ricardo. Você fez sua escolha. Agora vai ter que arcar com as consequências. Que consequências?
A partir de segunda-feira, você não trabalha mais na empresa da família. Vai ter que se virar sozinho. A ameaça era real. Sérgio estava disposto a destruir financeiramente o próprio filho para conseguir afastar Sofia. Ricardo olhou para o pai com uma expressão que Sérgio nunca tinha visto. Havia desprezo e decepção ali. Tudo bem, pai. Se é assim que o senhor quer jogar, então é assim que vai ser. Sérgio não esperava por essa reação. Achava que a ameaça de perder o emprego faria Ricardo ceder. Você não está entendendo a gravidade da situação, Ricardo. Tô entendendo perfeitamente. O senhor prefere destruir a própria família a aceitar uma pessoa boa na nossa vida. Sofia, que tinha ouvido tudo, se aproximou. Doutor Ricardo, não vale a pena brigar por minha causa. Talvez seja melhor eu me afastar mesmo. Não, Sofia. Ricardo foi firme. Meu pai que precisa entender que não pode controlar a vida de todo mundo. Sérgio percebeu que tinha perdido o controle da situação e que suas ameaças não estavam funcionando. Era hora de partir para uma medida mais drástica. Sérgio sabia que estava perdendo o terreno rapidamente. Ricardo não estava cedendo às pressões, e Bruno continuava ligado a Sofia. As ameaças financeiras também não surtiram o efeito esperado. Era hora de usar a artilharia pesada. Na terça-feira, Sérgio procurou Dona Fátima no vestiário dos funcionários. Fátima, como está a situação da sua filha? Ai, doutor Sérgio, tá complicada. O médico disse que a cirurgia não pode esperar muito mais. Que situação difícil. Sérgio assumiu um ar muito compreensivo. Você tem o valor que precisa? Tenho só metade. Tô tentando pedir empréstimo, mas é difícil com o nome sujo. Sérgio fez uma pausa, como se estivesse pensando. Fátima, talvez eu possa ajudar você. Sério, doutor Sérgio? Claro. Você é uma funcionária dedicada, merece uma oportunidade. Sérgio tirou um envelope do bolso. Tem Coaparcetr 000 aqui. É para a cirurgia da sua filha. Dona Fátima ficou emocionada, com os olhos cheios de lágrimas. Doutor Sérgio, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. É um prazer ajudar uma pessoa boa como você. Ele entregou o envelope, mas segurou a mão dela por um momento. Só tem uma pequena coisa que eu gostaria que você fizesse em troca. Qualquer coisa, doutor Sérgio. Fala. É bem simples. Quero que você guarde uma coisa para mim por uns dias. Sérgio tirou uma pequena caixa de joias do bolso. É uma surpresa que meu filho quer fazer para a namorada dele, mas precisa ser segredo absoluto até a hora certa. Dona Fátima pegou a caixa sem suspeitar de nada. Onde o senhor quer que eu guarde? Que tal no seu armário? É um lugar seguro e discreto. Mas nem vai estragar lá, não? Não. A caixa está bem fechada. É só por alguns dias. Sérgio sabia que estava sendo cruel, mas estava desesperado para se livrar de Sofia. E lembra, é segredo total. Se alguém perguntar sobre a caixa, fala que não sabe de nada. Pode deixar, doutor Sérgio. Seus segredos estão seguros comigo. No dia seguinte, Sérgio colocou a segunda parte do plano em ação. Ligou para Dona Celeste. Celeste, preciso te contar uma coisa muito preocupante. O que foi, Sérgio? Alguém entrou no meu apartamento ontem à noite e roubou uma joia muito valiosa da minha falecida esposa. Meu Deus, você chamou a polícia? Ainda não. Quero ter certeza antes de fazer uma acusação séria. Sérgio fez uma pausa. Mas suspeito que foi algum funcionário que tem acesso às chaves. Que situação terrível. O que você quer fazer? Acho que deveríamos fazer uma revista nos armários, só para descartar suspeitas. Claro, de forma respeitosa, sem acusar ninguém diretamente. Dona Celeste concordou que era uma medida necessária. Sérgio então ligou para Ricardo. Filho, preciso que você venha aqui no condomínio. Tem uma situação delicada que precisa da sua presença. Que situação? Houve um roubo no prédio.
Como você é um dos moradores mais respeitados, seria importante você acompanhar a investigação. Ricardo chegou no condomínio às 2 da tarde, sem imaginar que estava caminhando direto para a armadilha do pai. No salão de festas, Dona Celeste reuniu todos os funcionários que estavam no turno. Pessoal, tivemos um problema sério hoje. Houve um roubo de uma joia muito valiosa. Para esclarecer a situação, vamos precisar dar uma olhada nos armários de vocês. Os funcionários ficaram assustados e indignados. Isso não está certo, disse um deles. A gente trabalha aqui há anos, honestamente. Eu sei, pessoal. É só uma formalidade para descartar qualquer suspeita. Tenho certeza de que não vamos encontrar nada. Sofia estava entre os funcionários. Tinha voltado ao trabalho naquele dia, depois que o período de férias terminou. Não entendo por que tem que mexer nos nossos pertences, disse ela. Isso é humilhante. Dona Sofia, eu entendo sua posição, mas é pro bem de todos. Um por um, os funcionários abriram seus armários. Dona Celeste olhava rapidamente e passava para o próximo. Quando chegou a vez de Dona Fátima, ela abriu o armário tremendo. Sérgio havia dito que era uma surpresa, mas agora estava com medo de que a situação parecesse suspeita. Dona Celeste olhou dentro e continuou. Normal. A caixa estava no fundo, meio escondida atrás dos uniformes. Chegou a vez de Sofia. Ela abriu o armário normalmente, não tinha nada a esconder. Dona Celeste olhou dentro e de repente parou. Peraí, o que é isso aqui? Ela apontou para algo no canto do armário. Era uma pequena caixa de joias que certamente não estava ali de manhã. Eu nunca vi isso na minha vida, disse Sofia desesperada. Dona Celeste pegou a caixa e abriu. Dentro havia um anel de diamante muito caro. Nesse momento, Sérgio e Ricardo entraram no salão. Encontraram alguma coisa? Perguntou Sérgio, fingindo preocupação. Encontrei este anel no armário da Sofia. Ricardo olhou para Sofia, que estava pálida de choque. Meu Deus, esse é o anel da minha falecida esposa! Exclamou Sérgio, teatralmente. Todo mundo olhou para Sofia com espanto e reprovação. Eu juro que nunca vi essa joia na minha vida. Sofia começou a chorar. Alguém colocou isso no meu armário. Sérgio assumiu um ar de profunda decepção. Que situação triste. Depois de tudo que nossa família fez por você. No fundo do salão, Dona Fátima assistia à cena horrorizada. Começou a entender que tinha sido usada numa armação terrível, mas não tinha coragem de falar nada. Ricardo estava dividido entre a evidência que via e a certeza que tinha sobre o caráter de Sofia. Sofia, olha para mim, disse ele. Você pegou esse anel? Ela olhou diretamente nos olhos dele, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Dr. Ricardo. Eu nunca roubei nada na minha vida. Alguém armou isso para me destruir. Por um momento, Ricardo acreditou completamente nela. Havia uma sinceridade desesperada nos olhos de Sofia que não podia ser fingida. Mas a pressão era enorme. Todos os presentes olhavam para ele, esperando uma reação. É melhor chamar a polícia, disse Dona Celeste. Não, por favor, gritou Sofia. Eu não fiz nada. Sérgio deu um sorriso interno. O plano estava funcionando perfeitamente. É uma situação muito delicada, disse ele, fingindo generosidade. Talvez seja melhor resolver isso sem escândalo. Sofia pode devolver o anel e simplesmente procurar outro emprego. Era uma proposta que soava misericordiosa, mas que, na verdade, destruía completamente a reputação de Sofia. Ricardo olhou para o pai, depois para Sofia. Precisava tomar uma decisão difícil. Pai, eu quero conversar com a Sofia em particular antes de qualquer coisa. Filho, a evidência está aí na frente de todo mundo. Mesmo assim, quero ouvir a versão dela. Sérgio não gostou da reação, mas não podia se opor sem parecer suspeito. Tá bem, mas não demora muito. Ricardo levou Sofia para um canto mais reservado.
Sofia, eu preciso que você seja absolutamente honesta comigo. Você tem certeza de que não pegou esse anel? Tenho certeza absoluta, Dr. Ricardo. Alguém colocou isso no meu armário para me incriminar. Quem faria uma coisa dessas? Sofia olhou na direção de Sérgio. Eu acho que o senhor já sabe a resposta. Era uma acusação séria, mas Ricardo também suspeitava do pai. Se for verdade o que você está falando, eu vou descobrir. Prometo. Nesse momento, Dona Fátima se aproximou, tremendo e com a consciência pesada. Com licença, eu preciso falar uma coisa. Todo mundo olhou para ela. Eu acho que sei como esse anel foi parar no armário da Sofia. Sérgio sentiu o sangue gelar. Todo mundo no salão ficou olhando para Dona Fátima, que estava tremendo e com os olhos cheios de lágrimas. Fala, Fátima. O que você sabe sobre isso? Perguntou Dona Celeste. Eu sei de uma coisa importante. Dona Fátima respirou fundo. Mas tenho medo de falar. Sérgio ficou tenso, mas tentou manter a compostura. Fátima, se você sabe alguma coisa, precisa falar. É para ajudar todo mundo aqui. Dona Fátima olhou para Sérgio, depois para Sofia. Dr. Sérgio me procurou ontem. Me deu dinheiro para guardar uma caixinha. Ricardo se aproximou. Que tipo de caixinha? Uma caixinha de joia. Ele disse que era surpresa para o senhor, Dr. Ricardo. Pediu para eu guardar no meu armário. O silêncio no salão foi total. Mas quando vocês começaram a procurar essa joia roubada, eu entendi que talvez me fosse surpresa. Sérgio tentou interromper. Fátima, você tá confusa. Isso nunca... Tá aqui. Dona Fátima tirou o envelope de dinheiro da bolsa. Tá aqui os 2.000 Thalers que o senhor me deu. Ricardo sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Pai, a gente precisa conversar. Sozinhos. Ricardo, você não vai acreditar nessa. A gente precisa conversar agora. Dona Celeste assumiu o controle. Bem, considerando o que ouvimos, acho que a situação mudou. Sérgio, sugiro que se retire. A gente vai apurar melhor essa história. Sérgio saiu do salão, humilhado, mas com raiva no olhar. Sabia que tinha perdido essa batalha, mas não estava derrotado. Nos dias seguintes, a notícia da armação começou a se espalhar pelo condomínio. As pessoas que tinham julgado Sofia agora se sentiam constrangidas. Ricardo decidiu investigar mais sobre as ações do pai. Procurou funcionários antigos, vizinhos, pessoas que conheciam Sérgio há anos. Sr. Valdir, porteiro aposentado, contou algumas histórias preocupantes. Dr. Ricardo, seu pai sempre foi duro com o funcionário. Lembra da Marlene? Lembro sim. Ela foi mandada embora quando o filho dela adoeceu e ela precisou faltar uns dias. Seu pai falou que era falta de compromisso. Tsumassos. E a dona Thelma, que vendia lanche na praça? Continuou seu Valdir. Seu pai chamou a fiscalização para acabar com o ponto dela. Dizia que era inadequado ter comércio popular perto do condomínio. Cada história deixava Ricardo mais revoltado. Sérgio tinha um histórico de décadas maltratando pessoas humildes. Quando confrontou o pai sobre essas descobertas, Sérgio não negou. E daí? Sempre protegi nossa posição social. Pai, o senhor destruiu a vida de pessoas inocentes. Fiz o que era necessário para manter nossa família respeitada. Respeitada? Baseada no sofrimento dos outros? Ricardo, você é ingênuo. O mundo é feito de hierarquias, cada um no seu lugar. Pois então vou mostrar qual é o lugar do Senhor na minha vida. Ricardo procurou um advogado, mas descobriu que processar o próprio pai seria complicado e demorado. Decidiu usar outra estratégia. Foi aos principais moradores do condomínio e contou a verdade sobre a armação. A reputação de Sérgio começou a ruir na própria comunidade, onde ele sempre foi respeitado. Mas Sérgio não estava parado. Quando soube que a situação estava ficando insustentável, partiu para a próxima fase do seu plano. Uma semana depois da descoberta da armação,
Bruno começou a apresentar sinais preocupantes. A princípio foram coisas pequenas. Falava menos, brincava menos, ficava mais grudado no pai e na Sofia. Na escola, a professora Célia notou as mudanças. Bruno tá muito quietinho, não brinca no recreio, não participa das atividades. É normal depois de tudo que aconteceu, disse Ricardo. Mas vou ficar de olho. Com o passar dos dias, a situação foi piorando. Bruno começou a falar cada vez menos, até que chegou a um ponto em que só respondia com gestos. Ricardo levou ele no pediatra. Doutor Lino, o Bruno quase não fala mais, só responde sim ou não com a cabeça. Desde quando? Começou há uns dias e foi piorando. Hoje ele não falou nada o dia inteiro. O médico examinou Bruno com cuidado. É uma reação ao trauma psicológico. O cérebro dele está se protegendo através do silêncio. É grave? Pode ser, se não for tratada. Vou encaminhar ele para uma psicóloga infantil. E o que eu posso fazer em casa? Eliminar todas as fontes de estresse, manter a rotina dele normal e ter paciência. Naquela tarde, Ricardo ligou para Sofia. Sofia, o Bruno está numa situação complicada, quase não fala mais. Meu Deus, o médico disse o que é? Trauma psicológico por causa de tudo o que aconteceu. Você quer que eu vá aí? Quero muito. Talvez com você ele melhore. Enquanto isso, na casa de Sofia, no subúrbio, a situação financeira estava apertada. Depois do afastamento forçado e de toda a polêmica, ela estava desempregada e com dificuldades para encontrar trabalho. A matéria difamatória ainda estava online, e qualquer patrão que pesquisasse seu nome encontrava aquelas mentiras. Dona Lúcia estava preocupada. Filha, como a gente vai pagar as contas esse mês? Vou arranjar alguma coisa, mãe. Tenho que dar um jeito. Léo, que brincava na sala, percebeu a preocupação da família. Tia Sophie, por que todo mundo tá triste? A gente nem tá triste não, amor. Só cansados. É por causa daquele homem mau? A inocência da criança tocou o coração de Sofia. Até o sobrinho de 4 anos entendia que Sérgio era o causador dos problemas. Naquela tarde, Dona Marlene, vizinha de Sofia, apareceu com uma sacola de compras. Sofia, trouxe umas coisinhas para vocês. Dona Marlene não precisava... Claro que precisava. A gente sabe que você está passando aperto por causa daquela maldade. A sacola tinha alimentos básicos: arroz, feijão, açúcar, óleo. O pessoal do bairro se juntou. Todo mundo quer ajudar. Durante a semana, outros vizinhos apareceram discretamente. Seu Hélio trouxe pães da padaria. Dona Cecília mandou roupas que não usava mais. Não era caridade, era solidariedade entre pessoas que se conheciam e se respeitavam há anos. Sérgio, por sua vez, estava planejando seu próximo movimento. Contratou advogados para tentar conseguir alguma medida judicial contra Ricardo. Também mandou espalhar mais boatos sobre Sofia em outros condomínios da região, para dificultar ainda mais que ela conseguisse emprego. A guerra estava longe de acabar. Quando Sofia chegou no apartamento e viu Bruno no sofá, quieto e cabisbaixo, sentiu o coração apertar. Oi, meu amor, disse ela, se aproximando devagar. Bruno olhou para ela e, pela primeira vez em dias, esboçou um sorriso pequeno. Sofia se sentou ao lado dele e o puxou para o colo. Bruno se aconchegou, mas continuou sem falar. Você não precisa falar nada, só precisa saber que eu tô aqui. Bruno fez que sim com a cabeça e fechou os olhos, mais relaxado. Ricardo observou a cena e teve certeza de que Sofia era a pessoa mais importante na vida deles dois. 2 semanas depois da descoberta da armação, Sérgio procurou Ricardo no escritório. Precisamos conversar sobre o futuro da nossa família. A gente nem tem família, pai. O senhor destruiu isso. Ricardo, sou seu pai. Isso tem que valer alguma coisa. Valia, até o senhor escolher a maldade. Sérgio mudou de estratégia. E se eu oferecesse um acordo? Que tipo de acordo?
Você volta para a empresa, eu paro de me meter na sua vida e todo mundo esquece essa confusão. E a Sofia? Ela pode continuar cuidando do Bruno, discretamente. Era uma proposta que soava generosa, mas Ricardo sabia que havia uma armadilha. Pai, o senhor não entende. Eu amo a Sofia. Vou me casar com ela. Sérgio não conseguiu disfarçar a contrariedade. Casamento? É exagero, não acha? Para o senhor talvez seja. Para mim é o que eu mais quero na vida. Ricardo, pensa bem. Um casamento com uma faxineira vai prejudicar nossa imagem social. Nossa imagem? Ricardo olhou para o pai com decepção. Depois de tudo que aconteceu, o senhor ainda está preocupado com imagem? Claro que estou. É isso que nos diferencia das pessoas comuns. Sabe qual é a diferença entre a gente e as pessoas comuns, pai? As pessoas comuns têm caráter. A frase foi como um tapa na cara de Sérgio. Você vai se arrepender dessa escolha. O único arrependimento que eu tenho é de não ter escolhido ela antes. Sérgio saiu do escritório, mais determinado que nunca a separar o filho de Sofia. Naquela noite, Ricardo foi até a casa de Sofia. Encontrou ela na cozinha ajudando Dona Lúcia com o jantar. Sofia, preciso falar uma coisa importante com você. Claro, que foi? Ricardo respirou fundo. Quero que você seja minha esposa. A proposta pegou Sofia de surpresa. Ricardo, eu te amo. Amo o jeito que você cuida do Bruno. Amo sua família. Amo tudo em você. Sofia sentiu os olhos marejarem. Eu também te amo muito. Então casa comigo. Dona Lúcia, que fingiu que não estava ouvindo, sorriu na cozinha. Mas e toda essa confusão com seu pai? Meu pai é problema meu, não nosso. Sofia olhou nos olhos dele e viu sinceridade total. Sim, eu aceito. Eles se beijaram e pela primeira vez em semanas sentiram que tudo ia dar certo. Mas a alegria durou pouco. No dia seguinte, Ricardo recebeu uma intimação judicial que mudou tudo. A intimação era uma notificação de que Sérgio havia entrado com pedido de regulamentação de visitas ao neto. Como avô, ele tinha direitos legais que não podiam ser simplesmente ignorados. Dr. André explicou a situação para Ricardo. Ele não pode levar o Bruno, mas pode conseguir visitas supervisionadas nos fins de semana. Mesmo depois de tudo que ele fez, a lei protege o direito dos avós. A gente vai ter que provar na audiência que as visitas são prejudiciais para o Bruno. Quando vai ser a audiência? Em 6 semanas. Tempo para a gente se preparar. Ricardo contou para Sofia sobre a nova investida de Sérgio. Ele não vai desistir nunca, né? Não parece que vai, mas dessa vez a gente tá preparado. Durante essas semanas, eles se concentraram em fortalecer as provas. Procuraram a psicóloga infantil que estava tratando Bruno para ter um laudo sobre o estado emocional da criança. Doutora Patrícia foi clara no diagnóstico. Bruno apresenta sinais de ansiedade e trauma relacionados ao conflito familiar. Qualquer contato forçado com a fonte de estresse pode piorar o quadro. A senhora pode colocar isso num laudo oficial? Posso sim, e recomendo que as decisões sobre visitação levem em conta o bem-estar psicológico da criança. Enquanto isso, a comunidade do bairro onde Sofia morava continuou oferecendo apoio. Seu Hélio conseguiu um trabalho temporário para ela numa empresa de limpeza que atendia escritórios. Não era o ideal, mas pelo menos garantiu uma renda enquanto ela procurava algo melhor. Dona Telma, que vendia quentinhas na praça, ofereceu sociedade. Sofia, que tal você me ajudar aqui? A gente divide os lucros. Seria ótimo, Dona Telma. Preciso trabalhar. Aos poucos, Sofia foi reconstruindo sua vida profissional, mas sempre com a sombra da difamação online, atrapalhando oportunidades melhores. Bruno, por sua vez, estava melhorando gradualmente. Voltou a falar, mas ainda ficava mais quieto que antes. A psicóloga disse que era normal e que a melhora seria lenta. Um dia, enquanto brincavam no parque, Bruno fez uma pergunta que surpreendeu Ricardo.
Pai, por que o vovô gosta da tia Sofia? A pergunta era inocente, mas tocou no centro do problema. Às vezes as pessoas não conseguem aceitar mudanças, filho. Mas ela é boa, ela me salvou. Eu sei que ela é boa, e por isso vou casar com ela. Bruno sorriu. Então ela vai ser minha mãe de verdade? Vai sim. O menino ficou pensativo por um momento. E o vovô? O que tem o vovô? Ele vai continuar sendo o meu vovô? Era uma pergunta difícil. Ricardo não queria que o filho odiasse o avô, mas também não podia fingir que tudo estava normal. Ele sempre vai ser seu vovô, mas às vezes os adultos fazem coisas erradas e precisam aprender a ser melhores. Eu não quero ficar sozinho com ele. Não vai ficar. O papai não vai deixar isso acontecer. A sinceridade da criança mostrava como o conflito familiar tinha afetado ela profundamente. Naquela noite, Sofia e Ricardo conversaram sobre o casamento. Você quer esperar essa história da audiência passar pra gente se casar? Não. Quero me casar logo, independente do que meu pai aprontar. Tem certeza? Tenho. A gente já perdeu tempo demais por causa das maldades dele. Então vamos dar entrada nos papéis amanhã mesmo. Era uma decisão corajosa, mas necessária. Eles não iam deixar Sérgio atrapalhar mais a felicidade da família. 6 semanas depois, chegou o dia da audiência. Ricardo, Sofia e Dr. André chegaram ao fórum, preparados para a batalha legal mais importante de suas vidas. Sérgio estava lá com 2 advogados, mas parecia mais tenso que confiante. O juiz, Dr. Rogério Matos, era conhecido por ser criterioso em questões familiares. Vamos ouvir os argumentos. Dr. Flávio, pode começar. O advogado de Sérgio se levantou. Excelência, meu cliente busca apenas exercer seu direito constitucional de convivência com o neto. É um direito fundamental dos avós. Dr. André se manifestou. Meritíssimo. Direitos não são absolutos. Quando prejudicam o menor, devem ser reavaliados. Correto. Vou ouvir as 2 partes antes de decidir. O advogado de Sérgio apresentou argumentos jurídicos sólidos sobre direitos dos avós, mas evitou mencionar as circunstâncias que levaram ao conflito. Quando chegou a vez de Dr. André, ele foi direto ao ponto. Excelência, apresento o laudo psicológico mostrando que a criança desenvolveu ansiedade devido aos conflitos causados pelo requerente. Também apresento depoimentos de funcionários que confirmam um padrão de comportamento manipulativo e cruel do Sr. Sérgio. As provas foram se acumulando. Dona Fátima repetiu sua confissão sobre a armação da joia. Seu Valdir contou sobre as perseguições a funcionários humildes. Sérgio tentou se defender, mas suas justificativas soavam fracas diante das evidências. O momento mais tenso foi quando o juiz quis conversar com Bruno. Não foi um depoimento formal, apenas uma conversa reservada. Bruno, você sente falta do seu avô? Às vezes, mas fico com medo dele. Por que fica com medo? Porque ele foi malvado com a tia Sofia, e ela não é malvada. Você gostaria de passar os fins de semana com ele? Não. Quero ficar com meu pai e minha nova mãe. A honestidade da criança foi decisiva. Quando o juiz voltou para a sala de audiências, sua decisão estava tomada. Analisando todos os elementos apresentados, entendo que o direito de visitação deve ser exercido de forma a preservar o bem-estar da criança. Sérgio ficou esperançoso por um momento. Portanto, determino que as visitas do avô sejam supervisionadas, quinzenais e apenas em local neutro, com acompanhamento psicológico. Não era o que Sérgio queria, mas também não era a vitória total de Ricardo. Além disso, continuou o juiz, recomendo que o Sr. Sérgio busque ajuda profissional para lidar com suas questões pessoais antes que essas visitas comecem. Era uma derrota parcial para Sérgio, mas também uma oportunidade de reconstrução. Ao sair do fórum, Sérgio tentou se aproximar de Ricardo. Filho,
A gente pode tentar recomeçar. Pai, o senhor ouviu o juiz. Busque ajuda profissional primeiro. Sérgio ficou parado na escada do fórum, vendo a família que ele próprio havia destruído se afastar. Pela primeira vez em décadas, se sentiu verdadeiramente sozinho. Uma semana depois da audiência, Ricardo e Sofia estavam organizando os últimos detalhes do casamento quando receberam uma visita inesperada. Sérgio apareceu na porta do apartamento, mas parecia diferente, menos imponente, mais cabisbaixo. O que o senhor quer? Vim falar com vocês. Por favor, me deem 5 minutos. Ricardo hesitou, mas deixou o pai entrar. Bruno estava no quarto brincando e nem percebeu a presença do avô. Sérgio se dirigiu primeiro para Sofia. Senhorita Sofia, eu cometi erros graves contra a senhora. Cometeu mesmo. Usei minha posição para tentar destruir sua reputação. Menti, manipulei, causei sofrimento desnecessário. E por que fez isso? Sérgio hesitou. Porque tenho medo de mudanças e achei que a senhora ia mudar minha família. E agora? Agora entendo que quem mudou minha família para pior fui eu. Não era um pedido de desculpas dramático, nem uma transformação completa de personalidade. Era apenas o reconhecimento de alguém que tinha perdido tudo por orgulho. Ricardo, você vai se casar com ela mesmo, né? Vou sim, pai. Sérgio assentiu devagar. Então quero que sejam felizes. Não era uma bênção calorosa, mas era o máximo que Sérgio conseguia oferecer naquele momento. Posso participar do casamento? Bruno apareceu na porta do quarto nesse momento, viu o avô e ficou parado, sem saber se devia se aproximar. Oi, Bruno. Oi, vovô. Seu pai e a tia Sofia vão se casar. Você tá feliz? Tô. Ela vai ser minha mãe agora. Sérgio olhou pro neto e, pela primeira vez, não tentou plantar dúvidas ou fazer comentários maldosos. Ela vai cuidar bem de você. Bruno se aproximou um pouco. Vovô, você não vai mais ser malvado com ela? Sérgio respirou fundo. Não vou mais, meu neto. Não era uma reconciliação completa, nem um final perfeito. Sérgio continuava sendo uma pessoa difícil, orgulhosa, preconceituosa, mas havia sido derrotado, e sabia disso. Sobre o casamento, continuou Sérgio, posso ajudar com alguma coisa? Sofia olhou para Ricardo, depois respondeu. A gente vai fazer uma festa simples. Se o senhor quiser participar como convidado, pode vir. Como convidado, não como quem manda. Entendo. Sérgio se levantou para sair. Uma última coisa. Vou mandar tirar do ar aquela matéria mentirosa sobre a senhora e vou pagar a cirurgia da filha da dona Fátima. Por quê? Porque são as únicas coisas que posso consertar. Não era redenção completa. Era apenas um homem derrotado, tentando diminuir os danos que tinha causado. Depois que ele saiu, Sofia abraçou Ricardo. Você acha que ele mudou de verdade? Não sei, mas pelo menos parou de lutar contra a gente. E isso basta para você? Por enquanto, basta. Na semana seguinte, seria o casamento. Sérgio participaria como convidado comum, sem privilégios especiais. Bruno seria o pajem. Dona Lúcia seria a mãe da noiva. E, finalmente, depois de tanta luta, sofrimento e perseguição, Sofia e Ricardo poderiam começar oficialmente a vida juntos. O amor tinha vencido o preconceito. A honestidade tinha vencido a manipulação. E a família que se formou através da coragem seria mais forte que qualquer família que se baseia apenas no sangue. Mas Sérgio continuava sendo Sérgio, apenas derrotado e cansado de lutar. E talvez, para algumas pessoas, isso fosse o máximo de mudança possível. O verdadeiro teste seria como ele se comportaria dali para a frente, se realmente respeitaria a nova família ou se voltaria às antigas maldades quando se sentisse recuperado. Mas isso era uma preocupação para depois.
Naquele momento, o que importava era que Sofia, Ricardo e Bruno estavam finalmente livres para serem felizes. E o casamento que se aproximava seria não apenas a união de duas pessoas que se amavam, mas a vitória definitiva do amor sobre toda a maldade que Sérgio tinha espalhado em suas vidas. 3 semanas se passaram desde a audiência, quando Sofia acordou numa manhã de sábado com aquela sensação boa no peito. O casamento seria no próximo fim de semana, e ela finalmente conseguia pensar nisso sem aquele nó no estômago que sentia antes. O tempo para se recuperar da tensão jurídica tinha sido importante. Bruno estava bem melhor, falando normalmente de novo, embora ainda ficasse mais grudado nela que antes. "É normal", disse a psicóloga. "Tá nervosa?" perguntou Dona Lúcia, entrando no quarto com café. "Um pouquinho, mas é nervosismo bom." "Nunca te vi tão animada, filha." "É que agora eu sei que tudo vai dar certo. A gente passou pelo pior e sobreviveu." Dona Lúcia sorriu e abraçou a filha. Depois de tanta luta, finalmente Sofia podia relaxar e ser feliz. Do outro lado da cidade, Ricardo estava no telefone resolvendo uns pepinos da empresa nova. Montar negócio próprio estava sendo mais difícil que esperava. Cliente que não pagava, fornecedor que atrasava, conta que chegava no pior momento. "Pai, você vai conseguir pagar a festa?" perguntou Bruno, que ouvia a conversa. Ricardo riu e despenteou o cabelo do filho. "Claro que vou, campeão. A empresa está começando, tem esses perrengues no início, mas vai dar tudo certo." "E se me der?" "Se não der, a gente faz uma festa menor. O importante é casar com a tia Sofia." Bruno ficou pensativo. "Pai, depois do casamento, você ainda vai ficar preocupado com dinheiro?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. A criança tinha percebido o estresse dele. "Às vezes vou ficar preocupado, sim, filho, mas a gente vai enfrentar junto, como família." Naquela tarde, Ricardo foi até a casa de Sofia para acertar os últimos detalhes. Quando chegou, encontrou uma reunião meio tensa no quintal. "O problema é que o padre Jonas está com gripe", explicava Dona Telma. "Não pode fazer a cerimônia." "E agora?" perguntou Sofia preocupada. "Tem o padre Luiz da paróquia do centro", sugeriu Dona Cecília. "Mas esse aí é meio chatão", resmungou Dona Beatriz, uma vizinha que sempre encontrava problema em tudo. "Lembro que no casamento da minha sobrinha, ele ficou fazendo sermão sobre os jovens de hoje." Era sempre assim com Dona Beatriz. Se tivesse sol, ela reclamava do calor. Se chovesse, reclamava da umidade. "Dona Beatriz, a gente se vira", disse Sofia, tentando manter a paciência. "É fácil falar. Depois vocês vão ver como é casamento mal começado." Seu Hélio interrompeu. "Ô Beatriz, para com esse pessimismo. A menina tá nervosa, não precisa de mais preocupação." "Só tô sendo realista." Ricardo percebeu a tensão e resolveu intervir. "Pessoal, se o padre Luiz for disponível, tudo bem. O importante é a gente se casar. Não importa quem faz a cerimônia." Dona Beatriz ainda quis falar mais alguma coisa, mas Dona Lúcia a cortou. "Tá decidido então. Vou ligar pro padre Luiz." Enquanto as mulheres conversavam sobre os detalhes, Ricardo puxou Sofia para um canto. "Como você tá com toda essa correria?" "Tô bem, um pouco cansada, mas bem." "Tem certeza? Porque se você quiser adiar..." "De jeito nenhum." Sofia foi categórica. "Já esperamos demais para ficar juntos." Ricardo sorriu e a beijou na testa. "Então vamos casar mesmo com o padre chatão e tudo." Naquela noite, Sérgio ligou para Ricardo. Ele estava tentando se comportar bem, mas ainda era difícil para ele aceitar algumas coisas. "Filho, sobre o casamento." "Que tem?" "Você tem certeza que quer fazer na igreja do bairro dela? Eu conheço uns padres muito bons aqui da Zona Sul." Ricardo suspirou. Sérgio não conseguia evitar. "Pai, já tá tudo acertado e foi escolha nossa." Tá bom. É que
Enfim, deixa pra lá. Fala logo, pai. É que vou me sentir meio deslocado no meio daquelas pessoas. Era a primeira vez que Sérgio admitia insegurança sobre diferenças sociais.